O FRJ 2009, específica Biologia, questão 4. O heredograma a seguir mostra uma família cujos indivíduos indicados em vermelho são afetados por um distúrbio bioquímico causado pela inatividade de uma enzima. Heredograma é a representação gráfica das relações de parentesco entre indivíduos de uma família. Cada indivíduo é representado por um símbolo que indica suas características particulares e sua relação de parentesco com os demais. Nos heredogramas, geralmente os indivíduos do sexo masculino são representados por quadrados e os indivíduos do sexo feminino são representados por círculos. O casamento, no sentido biológico da procriação, é indicado por um traço na horizontal que une os dois membros do casal. Os filhos de um casamento são representados por traços verticais unidos ao traço horizontal do casal. Neste caso, João e Cristina possuem 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, Hélio, Carlos, Maria, Lúcia. Indique se o gene que codifica essa enzima está localizado em um dos cromossomos autossômicos ou no cromossomo X e indique se o alelo que causa o distúrbio é dominante ou recessivo. Justifique sua resposta. No caso desse heredograma, todos os indivíduos com áreas achuradas ou áreas pintadas, no caso Cristina, Maria, Alice e Hélio, possuem uma anomalia. Outros distúrbios cromossômicos podemos citar. Quando o distúrbio cromossômico é autossômico recessivo, os genes estão presentes nos cromossomos autossômicos dos indivíduos afetados têm 2 cópias do gene mutante. Exemplo, o albinismo. O albinismo é uma anomalia cujas pessoas que a possuem a falta de um pigmento na pele que é determinado por uma proteína chamada de melanina. Os albinos não possuem essa proteína, portanto, são de cor branca, olhos sem melanina também, no caso, o pigmento da íris é ausente, e devem se proteger bem do sol, por não possuírem esta proteína que dá cor à pele. Autossômico dominante, os genes também estão nos cromossomos autossômicos, mas basta uma cópia do gene mutante para causar a doença. Um dos exemplos é a doença de Huntington. Distúrbios cromossômicos do tipo autossômico atingem ambos os sexos, tanto os homens quanto as mulheres, quanto machos e fêmeas. Recessivo, os genes têm que aparecer em dose dupla. Caso contrário, a anomalia não é determinada. Dominante, basta ter um gene ligado a um dos cromossomos para a anomalia aparecer. No caso da doença de Huntington, que é uma disfunção cerebral hereditária, evolui com degeneração corporal e mental. É necessário um aconselhamento genético e é recomendável um antidepressivo. Anomalias ligadas ao cromossomo X, os genes agem com mutações dominantes no sexo masculino. O exemplo que nós podemos indicar é a distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne é uma anomalia determinada por um alelo recessivo, sendo caracterizado pela destruição progressiva da musculatura esquelética e leva o indivíduo à morte. Na infância, os indivíduos parecem normais, mas à medida que atingem a adolescência e até mesmo a idade adulta, vão perdendo a musculatura e não conseguem sobreviver. Outro tipo de distúrbio cromossômico é o poligênico ou multifatorial. Resultam de mutações em genes diferentes ou surgem da interação de fatores ambientais com múltiplos genes. Exemplo, doenças cardíacas, coronárias, câncer e esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença mental que se caracteriza por uma desorganização ampla dos processos mentais. Seu desenvolvimento, até hoje, não é conhecido nenhum fator específico que realmente causa a esquizofrenia.
Há, no entanto, evidências de que seria decorrente de uma combinação de fatores biológicos, genéticos e ambientais, que contribuiriam em diferentes graus para o aparecimento e desenvolvimento da doença. Sabe-se que filhos de indivíduos esquizofrênicos têm uma chance de aproximadamente 10% de desenvolver a doença, enquanto na população geral o risco de desenvolver a doença é de aproximadamente 1%. Quais são os sintomas de um esquizofrênico? Delírios, isto é, o indivíduo crê em ideias falsas. Alucinações, o indivíduo percebe estímulos que não existem, como ouvir vozes. Pensamento desorganizado, fala de maneira ilógica, desconexa. Alterações de comportamento, são agitados, impulsivos. O tratamento consiste em medicação e intervenções psicossociais. Devido a Alice ter o distúrbio e seus pais não terem o gene ligado a um dos cromossomos, o alelo é chamado de recessivo. Carlos não tem o distúrbio. Ele teria se o gene estivesse ligado ao cromossomo X. Portanto, o gene é autossômico. Questão encerrada.